como aumentar as visualizações dos seus stories. Meu nome é Simone Prats, seja bem-vinda a essa aula, uma aula rapidinha aqui, mas com muito conteúdo para você não deixar escapar nada e melhorar as suas visualizações. Antes de mais nada, se você já está inscrito no meu canal, muito obrigada por estar aqui comigo. E se você não se inscreveu ainda, caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, aproveita para se inscrever. Bora para a aula? Bom, já vou começar com o que você não deve fazer nos seus stories. Postar por postar, aquela coisa, levantei, acordei, preciso postar alguma coisa. Não, antes de você começar a postar, pense exatamente o que você vai trazer ali, qual é o conteúdo que você acredita que a sua audiência mais quer ver e prepare um conteúdo interessante para ela, não poste só por postar, porque quando a gente faz isso, a gente põe um post para encher linguiça, que a gente fala, né? Você acaba tirando a atenção da sua audiência porque você está pondo qualquer coisa. Você tem que pensar exatamente o que você pode fazer para que ela fique ali com você, para que você consiga passar sua mensagem naquele dia. Usar 4 stories para falar o que cabe em um. Pense exatamente, vou falar sobre isso. Anota os tópicos importantes para falar, porque às vezes a gente faz um conteúdo, enrola tanto para falar, coisas que a gente poderia ter feito em um stories apenas, no máximo 2. E aí perde-se a atenção da sua audiência, ela começa a perceber que você não está concluindo aquele assunto e ela vai pular os seus stories. Não se preocupar com a estética, é muito importante que você se preocupe com a sua câmera, com o seu celular, limpe lá a lentezinha, se preocupe com o ambiente que você está passando a mensagem, a iluminação, tá vindo iluminação para você? Quando for passar a sua comunicação, você não precisa estar arrumado para uma festa, mas procure deixar o seu cabelo, a sua aparência sempre em ordem, para passar aquela percepção de autoridade sobre aquilo que você faz. Misturar assunto, gente, a pior coisa que tem, porque a audiência fica perdida naquilo que você está falando. Você começa a falar de uma coisa, aí entra um monte de coisa no meio, depois você continua falando, ela fica assim, desperta a atenção dela e ela vai com certeza sair dos seus stories. E aparecer sempre de qualquer jeito, como eu disse, não se preocupar com a estética, entra também essa parte da gente aparecer de qualquer jeito. Quando eu comecei a trabalhar os meus stories, eu percebi o quanto isso, essa preocupação com a nossa aparência, né? Eu não preciso estar arrumada, como eu disse, para ir numa festa, mas pelo menos que você esteja ali com o cabelo arrumado, com uma camiseta que não esteja rasgada, aquela camisetinha de político que a gente usa em casa, né? Abandona ela na hora de fazer os stories, principalmente quando você vai passar um conteúdo daquilo que você faz, para gerar atenção, aquela percepção de autoridade. Tá? E como aumentar essas views? Sendo relevante. Como é que eu sou relevante para minha audiência? Os primeiros stories são sempre o que você mais acessa. Normalmente, comece a perceber como é que você se comporta nos stories, como você se comporta normalmente, como as pessoas se comportam no seu. Então, os primeiros são sempre o mais importante. Por isso que é muito bom, antes de fazer naquele sopetão de ter que fazer, pensar exatamente qual vai ser o primeiro stories, para que ela goste, entretenha e no sequência, quando você pôr mais stories, ela continue acompanhando ali com você. Quanto mais visualização o stories tem, mais chance ele tem de ficar em destaque. Antigamente, a ordem, né, do algoritmo era assim. Você postava e por ordem cronológica seus stories iam aparecendo lá para as pessoas que te seguiam. Agora não. Agora, quanto mais relevante você está sendo para a sua audiência, mais ele vai entregar os seus stories. Então, quanto mais atenção, quanto mais você consegue reter a atenção da sua audiência, o algoritmo está entendendo que você é um bom produtor de conteúdo, mais ele vai entregar os seus stories para mais pessoas. Pode notar que quando você tem um assunto que dá uma determinada comunicação com a sua audiência, que ela começa a te responder, começa a te mandar um direct, você percebe que aumenta o número de visualizações. Por quê? Porque você está conseguindo, além de ter a atenção dela, que ela se comunique com você. Então, sendo relevante é muito importante. Aí, como eu disse, as interações. Então, quando você usa, pede para as pessoas, comenta aqui, ou abre uma caixinha, ou alguma coisa que você faz com que ela tome uma atitude ali nos seus stories, ele entende como 2 pontos. Então, o primeiro ponto é que você já está retendo a atenção dela. E se ela responde a isso, é 2 pontos
para você, com relação ao algoritmo, melhor você vai aumentando as suas views. E aqui não preciso nem falar, né? A retenção de você ter um assunto, né, que você gere a atenção dela. Muitas vezes a gente tem um assunto que a gente pode continuar, começar a falar, daqui a pouco você volta, nem sempre você precisa falar tudo de uma vez. Às vezes a gente está ocupado no nosso dia a dia, mas então coloque esse assunto que você precisa falar e você vai destrinchando ele ao longo do dia, porque a audiência, ela vai entender isso como um looping. Então, se você começa a prender na atenção dela, ela com certeza vai querer saber mais sobre aquilo, se for, obviamente, um conteúdo que você já conhece a sua audiência e sabe das dificuldades dela, e ela vai querer acompanhar para entender até o final. Por isso, voltando lá, né, de misturar assuntos que perdem a atenção da sua audiência, é justamente isso. Se você não dá continuidade, a sua audiência vai passando os seus stories cada vez mais. Ações mais valiosas que você tem que considerar: o seu direct. Então, tudo que as pessoas te chamam no direct, que ela cabe no seu direct, é melhor para você. Primeiro, que você consegue conversar ali, você pode gerar uma venda ali, e segundo, que o algoritmo entende que você está sendo super relevante para a audiência, porque ela está tendo uma conversa com você, então você é importante, mais ainda suas visualizações vão melhorar naquele dia. Compartilhamento. Compartilhamento é quando a pessoa compartilha aqueles stories. Você pode muito bem fazer alguns stories com um assunto muito legal, né? Um tema muito importante e interessante, e pedir para a pessoa compartilhar com quem ela acha que vai ajudar também. Essa ação também é muito legal da gente se fazer, e isso não foi nem eles que falaram. Eu observei que quanto mais eu falava, compartilha esses stories, fala, mostra para alguém, isso me dava uma visualização melhor nos meus stories. Retenção, né? Quanto mais você retém a sua audiência, mais ainda as suas views vão aumentar, porque eles entendem que você é uma boa produtora de conteúdo. Eu coloquei prints aqui, que eu até vi isso com o Oney, que eu gosto muito do Oney, e ele falou, e eu coloquei aqui, mas porque eu fiz o teste também. Quando as pessoas printam os nossos stories, automaticamente ela retém ali, ela tem que segurar o dedinho para poder fazer a print ali. E isso, pro algoritmo, né, ele entende como uma retenção, e isso é um ponto positivo também. E ele acaba compartilhando às vezes, né, printa para compartilhar, ou até mesmo ela printa ali para salvar. E isso entra como uma pontuação muito boa para aumentar as suas visualizações. Reações, né, são as reações que as pessoas têm sobre o seu conteúdo, que são o foguinho, eu quero, qualquer coisa que você provoque ali para que ela tenha uma reação sobre aquele conteúdo que você está fazendo. A outra coisa são as enquetes, que são muito boas também para você pontuar ali com o Instagram, e as caixinhas de pergunta. Eu coloquei aqui numa sequência de valor, tá? Então, o que tem mais valor hoje é o direct. Então, se você provoca uma reação ali no seu conteúdo, na sua comunicação ali com a sua audiência, você pede para ela conversar com você e ela acaba no direct, e isso é um fator importantíssimo para aumentar as suas visualizações. Aí, eu vou dar uma dica valiosa para você, que isso parece bobagem, mas não é, e muita gente não faz. Hoje, a criação de conteúdo, ela tá muito exigente, as pessoas estão muito exigentes. Então, a gente precisa reter ao máximo a atenção da nossa audiência. Então, uma coisa que a gente tem que fazer sempre é se preocupar com a estética, ou seja, limpar a tela para que a pessoa veja você, para que a pessoa entenda a sua comunicação de uma forma como se fosse para ela mesma. Não tá bom? Refaça. Você achou, tá mais ou menos, eu vou postar assim. Não faça isso. Porque a pessoa pode não entender aquilo que você estava falando e ela pular os seus stories. E aí suas visualizações vão caindo cada vez mais. Crie um contexto forte antes das pessoas clicarem em um link. Se você for colocar um link para aquilo que você vende, quando você vai fazer os stories e você quer levar ela para o seu produto, para o seu serviço, contextualize algo muito forte para ela. Dê exemplos. Mostre o que acontece se ela não adquirir, se ela não comprar. Por quê? Colocar um link, eu vendo, eu tenho um curso, esse curso faz isso, esse curso faz aquilo, não vai despertar desejo na pessoa em clicar no seu link. Então, desperte desejo nela em entender melhor sobre isso. Escreva o que precisa ser dito antes de publicar. Como eu disse já, escreva os tópicos que você precisa abordar daquele assunto, que são importantes, que vão fazer sentido para ela. Assim, mais ainda ela vai querer acompanhar e entender até o fim.
Diversifique lugares, não faça sempre no mesmo lugar. É muito legal quando você tá fazendo stories, tô fazendo aqui, pego meu celular, viro de lado, faço com esse fundo para cá, mudo um pouquinho, tô aqui, vou tentar em um outro ambiente. Isso é muito legal, porque diversifica e fica gostoso de acompanhar. Se for texto, altere fundo, isso é muito importante. Às vezes a pessoa coloca vários textos sempre com o mesmo fundo. Tente alterar, coloque imagens que estão remetendo aquilo que você está falando. Tente colocar fundos coloridos, né? Por exemplo, eu uso muito fundo preto e às vezes quando eu quero pôr uma atenção no assunto, eu ponho fundo vermelho e uso muito imagens. E onde eu pego essas imagens? Em 2 bancos que eu uso bastante, que é o Pinterest e no Pixels. Pixels é Pexels. Esse site tem muita imagem profissional, que é tudo gratuito, tem a versão paga também, mas gratuito tem muita imagem e eu pego até vídeo. Às vezes eu coloco vídeo de natureza, alguma coisa assim, dependendo do que eu tô falando, e aí eu escrevo o textinho, porque a minha audiência gosta mais de texto e muito menos de vídeo, tá? Crie ancoragem entre os stories. Então, assim, quando você sabe que vai ter vários stories durante o dia sobre aquele tema, tente criar uma ancoragem entre um e o outro, para não se perder, para fazer sentido. Por isso que eu aconselho você não mudar o assunto, porque sempre vai estar uma coisa ligada à outra para que ela acompanhe você. E faça reels com imagens e narrações, baixe e suba nos seus stories. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa diferente, quer fazer uma musiquinha de fundo, ou escrever um texto diferente, ou juntar imagens, né? E a gente sabe que só no Stories às vezes a gente não consegue fazer. E para não ficar dependendo muito de app para ter aquela correria do dia a dia, você pode usar o próprio Reels, que tem aquela ferramentinha de edição que você junta as imagens e pode fazer alguma coisa que entretém. Uma coisa que eu sempre faço bastante é colocar a minha rotina do dia. Então são coisas que fazem parte da minha marca, faz parte de mim, da minha essência, e eu gosto de dividir isso com a minha audiência. Então eu faço pequenos trechos dos momentos, compilo num Reels rapidinho para dar 15 segundos e eu jogo lá no meu bom dia já várias imagens para reter a atenção. E você fazendo isso é muito gostoso, você quebra um pouco o padrão, né? Aquilo que essas pessoas estão acostumadas a esperar e você retém a atenção. Porque como vem uma imagem atrás da outra, você quer acompanhar, saber o que aquela pessoa estava fazendo. Então é uma dica valiosa para você usar também. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. E aproveita para me acompanhar sempre. Se você não está inscrito no canal, toda quarta-feira tem um vídeo novo aqui para você, para te dar vários insights e você melhorar a sua comunicação aí com o digital.